Aí, pessoal, vamos entrar, galera. Manda aí. Vou mandar também? Vou mandar aqui uns compartilhar aqui pra galera entrar. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos entrando, galera. Minha Aqui é amiga uma aqui. mistura de sotaque, né, Vanja? Ah, que bom, Aqui é uma mistura de como você sotaque. falou, né? Hã? Como você falou, bom é ao vivo, né? É, bom ao vivo. Não, eu tô falando aqui é uma mistura de sotaque, né? Menina, Carioca com pernambucano. você é Recife? De Recife mesmo? Ah, é Recife. minha avó era de Recife. Eu tenho traços de lá. Eu sou apaixonada pela sua terra. Apaixonada, amo. Eu amo o Nordeste, né? É minha segunda casa. Eu acho que quando eu tô esperando a minha filha ir para a faculdade, ela quer estudar em São Paulo, e aí a gente vai, ó, vamos embora para Aracaju, se Deus quiser. Eu amo o Nordeste, estou apaixonada. Acho que para o Rio, porque o pessoal não sabe, né? Eu sou carioca, mas eu estou morando em Vila Velha. Então eu acho que para o Rio eu não volto mais. Espírito Santo, né? Volta Espírito não. Santo. Eu adoro o Volto Rio não. também. Não conheço o Espírito Santo. O Rio eu conheço. Mas deve Olha, ser é lindo, é um Rio de Janeiro, é um Rio de Janeirinho, né? Eu moro em Vila Velha. melhorado. Então parece o Rio de Janeiro dos anos 80, 90, que a gente tinha um pouco mais de tranquilidade, sabe? O Rio ficou muito cheio. Tem alguém do Rio aqui, gente? Tem algum carioca? Deixa eu ver se tem algum carioca aqui, porque ficou um pouco complicado morar no Rio, sabe? Ficou muito perigoso. E muito cheio. Então, para quem é carioca mesmo, viu aquela, né, da minha faixa etária, né? Que viu o Rio nos tempos áureos, né, digamos assim. Ver o Rio assim dessa maneira, abandonado, é lamentável. Muito triste. Pois é, mas em todo lugar. Isso aqui também o negócio não tá muito bom, não. Recife, né? Na Vamos verdade, falar de... mais para Recife mesmo, né? É. Na verdade, eu acho que todas as capitais, né? As grandes capitais, elas sofrem, né? Com a Sim. violência, com a desigualdade social. Então, isso acaba gerando muita violência, né? Uhum. E muita gente. Então, assim, as capitais, elas são super lotadas, então isso acaba gerando vários problemas sociais, né? É A violência verdade. é um deles. É verdade. Não tem jeito. Mas, Usar ó, mais vamos falar de coisa boa. A gente já deu aqui uns minutinhos para o pessoal entrar. Nossa live não é muito longa, justamente para não atrapalhar, né, a rotina do pessoal. Hoje fizemos à noite, é a primeira vez, é o primeiro café estratégico noturno. Então a gente se adapta muito também ao convidado, também vai testando alguns horários, né, para ver Sim, o que com o pessoal acha. certeza, com O pessoal certeza. que já acompanha aqui, falem aí o que é que vocês acharam do horário, se acharam melhor ou não. Digam aí, compartilhem. Já estou E compartilhando, já compartilhei. Só um minutinho, peraí. Pronto. Vou tentar pegar aqui o fone. E aí, eu e a Vanja, a gente se conheceu numa especialização que a gente fez na FGV, final do ano passado, em coaching mentoring, né? Então, a gente teve essa... Foram pessoas de todos os estados, eu acho, umas 20 e poucas pessoas, né? Estavam nesse Por aí. grupo. E eles estavam ficando um grupinho e algumas pessoas foram trocando contatos e tal. E aí foi quando eu conheci o trabalho da Vanja. Ela também conheceu um pouquinho do meu. E aí aceitou esse convite, né, para essa live, porque ela tem, assim, além de inúmeras coisas que ela faz, ela vai falar aqui um pouquinho para vocês, ela tem também um blog, Cabeça de Mulher 40 mais, que eu achei muito legal. Obrigada. Eu não te falei, mas eu trabalho com mulheres, daquele livro Mulheres que Correm com Lobos, da Clarissa Pinkola. Você sabe que eu ainda não li esse livro, eu tô louca para ler? Esse livro, ele é Eu já sei muito algumas profundo. histórias do livro, né? Porque o livro ficou tão famoso Foi. que volta e meia você vê algum coach falando de um pouco do livro, Ele é né? muito bom. E eu tô Ele é muito... louca para ler. Vai ser o próximo livro. Tem também um delas, Ciranda das Mulheres, alguma coisa assim, que ele é bem pequenininho, ele é bem fácil de leitura. Eu acho que até que é melhor iniciar por ele. E assim, eu fiz um trabalho em 2019, gosto muito desse trabalho direcionado para mulheres, sempre mulheres mais maduras. Sim. E assim, acho muito legal o teu trabalho. E além de tudo, você é jornalista, né? Produtora, comunicadora, então tem todo... Quantos anos de carreira, Vanja, já tem aí na estrada? Menina, mais de 20 anos. Eu devo estar beirando aos 25 anos. Empresária, né? Já teve agência de publicidade. A Vanja vai contar um pouquinho aqui. Eventos corporativos. Eventos corporativos, exatamente.
Então, assim, a temática que a gente resolveu trazer hoje, ligado a esse tema de estratégia, porque a ideia do café estratégico é justamente a gente fazer sempre conteúdos relativos a desenvolvimento pessoal e profissional, né? Fazer um network, trocar experiências, né? Para que as pessoas saiam daqui com algum conteúdo prático, né? Para aplicar na vida delas, pessoal ou profissional, né? E aí, escutando um pouco da história da Vanja, né? Eu achei muito interessante quantas formas, de quantas maneiras ela se reinventou, ela se reposicionou profissionalmente, pessoalmente, né? Várias mudanças aconteceram na vida dela. E como ela lidou com isso, né? Então, a gente trouxe essa temática, que é algo que acontece nas nossas vidas. Não tem como escapar das mudanças, né? Sejam elas planejadas ou inesperadas, que eu acho que às vezes são até as maiorias, né? E como a gente pode se beneficiar também dessas mudanças, né? Como isso é importante, como faz com que a gente cresça, como a gente evolua, né? Com esse processo. Então, eu vou passar aqui a palavra para a Vanja, para ela também se apresentar e contar um pouquinho, começar um pouquinho a contar sobre essa temática. Então, pessoal, sou a Vanja Leite, eu tenho 47 anos e se tem uma palavra que não combina comigo é rotina. Eu nunca consegui ter uma rotina na vida e isso para a área de trabalho é um pouco complicado, né? Mas eu acabei indo para uma área que pudesse ter a ver comigo e com o meu estilo de vida. Então, eu acabei indo sempre para essa área artística, sempre para a parte de produção, produção de evento. Eu comecei a minha carreira, eu fui fazer jornalismo, é verdade. O que acontece? Eu queria fazer marketing. Só que não existia marketing na minha época. O marketing só começava no começo do ano. E aí eu fui morar fora do Brasil e eu voltei no meio do ano. Eu tinha perdido um semestre de colégio. Então, eu tive que fazer supletivo e aí a minha entrada na faculdade foi no meio do ano. Por conta disso, eu acabei fazendo jornalismo. E onde eu fiz era um jornalismo mais televisivo, né? Não tinha publicidade, era jornalismo mesmo. E aí eu me encantei com jornalismo e desde então eu fiquei nessa área de jornalismo, aí produção, eu sempre fui muito... É uma área assim que tem muita panela, né, gente? A gente tem que falar a verdade. Então você é muito chamada para os trabalhos, então volta e meia eu era convidada e eu ia, me lançava e ia. E comecei a minha carreira na TV Futura, como produtora, né, e editora do jornal, mas era estágio. E de lá eu já fui fazer o Rock in Rio 3. E aí eu me encantei com o evento. Então, assim, a minha vida sempre foi muito de se reposicionar o tempo todo. Porque eu entrava num trabalho, eu tinha um projeto de 3 meses, 4 meses, acabava, o outro projeto de 2 anos, acabava. Então, desde muito cedo, eu tive que lidar com essa questão de enfrentar esse tipo de mudança, né? Na carreira. E é uma história enorme, é longa. Então, mas assim, conta um pouquinho assim dos principais marcos, assim, as principais mudanças que aconteceram, principalmente nesses últimos anos, que eu acho que pelo que tu falou, nesses últimos 10 anos da tua vida, e de que forma, o que tu aprendeu com elas e quais foram as habilidades que você acha que foram essenciais para que você soubesse lidar com elas e conseguir se reinventar, né? Se desenvolver cada vez mais. Inclusive, vou até fazer um parênteses aqui, que eu comecei o blog já pensando, já numa fase de mudança também, né? Eu comecei O que aconteceu na minha vida? Eu tive alguns marcos. O primeiro marco que eu acho assim que foi mais importante foi quando eu saí de produção e abri a minha agência. Eu trabalhava muito na produção de corporativa, eu fiz 8 anos de corporativo na Animatop Eventos, que é uma agência bem bacana, fazia grandes nomes, Petrobras, Transpetro, Losango, e eu trabalhava muito diretamente com a dona, né, que hoje é minha amiga. Então, a gente fazia muita gerência a parte de atendimento, né, gerência de conta que a gente chamava. E aí eu comecei a ver uma oportunidade. Minha mãe tinha ganhado um dinheiro, queria abrir alguma coisa para mim, eu vi uma oportunidade de dar seguimento. Mas antes disso, eu acabei indo para uma outra área de marketing. E eu fazia muita campanha para Claro. Então eu fiquei lá, mas era muito penoso. Assim, eu trabalhava muito, não estava satisfeita, eu queria sair de qualquer maneira. E aí veio essa oportunidade e eu resolvi entrar na minha agência. E foi uma decisão complicada, porque eu ganhava direitinho, já não era muito garota, né? Eu já tinha aí os meus 27 anos, sabe que eu nem sei, eu tô tão perdida na minha idade, eu tô com tanta idade que eu já não...
mas eu tinha beirando aí dos 30. E aí a minha mãe falou assim, vamos abrir a agência. Eu falei, vamos. Aí eu larguei o trabalho, né? E abri a agência, acabado de me separar do primeiro casamento, foi tudo junto. Tudo na minha vida é junto, né? E aí eu falei assim, bom, vou me jogar no trabalho, que a melhor coisa que tem quando você tem um rompimento é você se jogar em alguma outra atividade. E eu, como uma boa capricorniana, me joguei no trabalho. E abri a minha agência, eu tive muita sorte, logo eu encontrei um parceiro italiano, que ele é da Out Communication, lá de Roma, e eu peguei todos os clientes dele de telecomunicação. Então, fiz TIM, BlackBerry, Interlig. Só que o que acontecia? A minha agência era pequena e eu queria portfólio, né? Então, eu trabalhava muito na execução e acabei deixando de lado o atendimento. E a coisa foi crescendo, crescendo. Fiz 5 anos com ele e minha mãe adoeceu. E na mesma época que a minha mãe adoeceu, já sabia que ela tinha uma doença, mas ela piorou na doença, esse meu parceiro levou uma puxada de tapete, e como eu não prospectava, porque eu executava tudo que ele trazia, eu acabei levando também a puxada de tapete junto com a doença da minha mãe. E aí eu não tive muita escolha, porque a minha mãe era minha sócia, mas eu era uma sócia ativa, né? Ela era sócia capital. Então eu fazia tudo muito sozinha, e eu precisei tocar a minha vida, assim, ajudar minha mãe. Eu sou filha única, de mãe solteira, né? Eu tenho irmãos de parte de pai, mas não o contato com a minha mãe, éramos só nós duas. E aí eu tive que largar, tive que pensar em fechar a agência. O meu parceiro voltou para a Itália e eu tive que tocar e ajudar a minha mãe. Então eu tive que fechar, e esse foi meu primeiro grande marco, né? Fechar uma empresa que eu fiz com tanto carinho, fizemos obra na agência, eu tinha muitos parceiros, e aí foi bem complicado. Eu pessoalmente fiquei bem mal, né, com uma depressão, e tentando entender tudo o que estava acontecendo, e eu tive muita sorte, porque eu acho que a gente falou de network, e, gente, network é uma das coisas mais importantes que tem para quem trabalha com mudanças de carreira, quem tem vontade de... Dica aí, né? Primeira dica, investir em network, né? Para te ajudar nessas mudanças, né? Network é assim, essencial. Ah, tem evento do trabalho, não estou a fim de ir. Vai para fazer network. Ah, tem uma reunião que eu não preciso ir. Vai porque você vai conhecer gente lá. Então, network é sensacional, e foi o que me salvou nesse momento. Então, eu encontrei um pessoal que era da TV Futura, que tinha uma produtora, e eles me chamaram, e mais uma vez eu toquei direto com os donos, que são meus amigos, são grandes amigos meus, e eu fiquei lá, eu trabalhei para Globo, Globosat, Record, né? A gente fez vários trabalhos, muita publi, adorava fazer, era o que eu mais gostava de fazer, chamava de programete, porque era publicidade dentro do canal a cabo, né? Então, eu era responsável por toda essa parte. E eu adorava fazer, e fui crescendo. E aí, alguns anos depois, a minha mãe faleceu. E aí, nesse foi meu segundo grande marco, né? Porque eu acabei saindo da produtora, que eu tinha maior carinho, mas eu não consegui tocar, porque, enfim, tive outros problemas pessoais também, que eu não vou entrar no assunto porque é muito longa a história. Mas eu acabei saindo de lá, porque o que acontece? Na minha área, é muito curioso, os produtores não costumam ficar mais de 2 anos, no máximo 4 anos em cada produtora. Porque normalmente quem presta serviço para os canais são produtoras de tamanho médio porte, né? Tirando as grandes, né, como uma Conspiração do Rio, né, que é de um diretor super famoso da Globo. Então, assim, tirando uma ou outra, que tem ali um castzinho mais amarradinho, você acaba passando, porque você não tem muito para onde subir, né? Chega um momento que você chega ali num grau que não tem mais para onde subir, você quer outros desafios, e aí você acaba mudando de produtora. Então, eu já estava mais ou menos nessa fase, acabei mudando de produtora, saindo, e mais uma vez eu fiquei muito tempo sem conseguir entrar, porque como eu falei, é uma panela, então as produtoras têm seus castings, né? Tem o pessoal já que está acostumado, e mais uma vez eu fiquei naquela insegurança, vou conseguir trabalho, não vou conseguir trabalho, minha mãe já estava falecida, não tinha ajuda, sozinha na vida,
E aí eu acabei conseguindo também de novo network, uma grande amiga minha que estava precisando de uma coordenação de produção, e falou assim, ah, vem fazer. Eu falei, vou lá, e acabei entrando numa produtora maravilhosa também, uma grande produtora, a TV0, e lá eu fiquei e acabei sendo responsável por um reality durante algumas temporadas, que era o Socorro, Meu Filho Come Mal, com a Capim, né? Gabriela Capim, você já ouviu falar. E aí Ah, então assim, eu acabei indo para o lado de reality show, né? E aí, essa questão do network, para mim, eu acho que é uma das coisas que eu mais gostaria de trazer aqui. Porque as pessoas têm muito medo. Eu fiz uma enquete antes de a gente entrar aqui na live sobre o que as pessoas tinham medo na hora de mudança, né? Acho para puxar mesmo também o pessoal para cá. E muitas falavam assim, ah, eu tenho medo de fracassar. Eu tenho medo de mudar do certo para o errado. Então, assim, uma segunda coisa que eu acho que é legal, Isa, falar aqui, é sobre uma questão também de planejamento, que eu aprendi muito sendo autônoma, né? Porque a partir do momento que eu sabia que um projeto tinha começo, meio e fim, e a gente não sabia se ia engatar em outro projeto, então eu tinha que me planejar financeiramente. Então, o freelancer, ele ganha muito bem, ele ganha muito bem, eu tinha um bom salário, mas eu tinha sempre que estar guardando dinheiro, porque a média era assim, um projeto de 2 anos para 3 meses sem trabalho, entende? Então, você vai aprendendo a lidar com as situações que muita gente que trabalha mais com a rotina, em empresa grande, não está acostumado. Então, quando bate aquela vontade, assim, principalmente as mulheres maduras, homens maduros, né? O pessoal mais maduro, que fala assim, ah, não aguento mais, a promoção não veio, não aguento mais trabalhar e não ser reconhecido. Gente, reconhecimento é uma coisa, assim. Eu vou te falar, uma das coisas que eu me incomodava era a falta de reconhecimento. Porque a produção faz tudo. O repórter, quando vai fazer a matéria, pergunta para o diretor como foi a produção, entende? Então, assim, isso tem em todos os tipos de trabalho. Então, tem muita gente que se sente muito mal aproveitada, né? E começa a pensar em querer mudar de carreira, e aí vem esse medo realmente da mudança. Então, assim, eu acho que se você está pensando em mudar de carreira, eu acho que além do network, você tem muito que se preocupar com a questão financeira. Porque você não pode fazer nada irresponsavelmente, você tem que fazer um planejamento estratégico cada vez e essa você falou de habilidade, essa é uma das grandes habilidades que eu consegui. E olha que eu sou, infelizmente, não é uma coisa legal, gente, não é um bom exemplo, eu sou perdulária, eu melhorei muito, mas é um grande defeito meu. Eu sempre fui muito consumista, né? Muito urbana, então eu era muito consumista. Melhorei demais, a gente leva uns escorregões aí da vida, mas mesmo assim eu consegui. Eu tinha uma amiga minha que ela falava para mim, eu não sei como é que você consegue, como é que seu dinheiro dá. Porque eu conseguia planejar e saber que eu precisava daquele X para tantos meses, porque é mais ou menos o tempo que eu vou conseguir um outro projeto. Mas tem que ter mais um mês extra, 2 meses extra, porque pode ser que eu não consiga. Então, assim, planejamento network, para quem pensa em mudar de carreira e tá, ou foi demitido e sabe, acha que a vida acabou. Outra coisa também que eu falo muito, gente, 40 a mais, gente, a vida não acabou depois dos 40, né? Então, acabou que foi um outro. Meu último marco foi que depois de um certo período de muito estresse de produção, porque produção é muito estressante, né? Eu era diretora de produção, então tudo era comigo. Qualquer coisa que desse errado, era eu, né? E que desse certo também. Então, eu tinha que estar praticamente 24 horas disponível, né? Porque você trabalha em loco, mas também trabalha em home office, né? Então, meu celular eu já fiquei 3 horas da manhã resolvendo pepino. Né? Assim, eu não, como falei, não tinha uma rotina. E eu cheguei num pico de estresse que eu resolvi sair e logo veio a Covid, que a Covid eu acho que foi um marco para todo mundo, muita gente ficou desempregada, eu fiquei desempregada na Covid. E aí eu tive algumas questões pessoais que me fizeram procurar a internet para dividir experiência. E isso me deu essa luz de fazer o blog Cabeça de Mulher 40 Mais, que é onde eu falo algumas experiências minhas, né, pessoais, falo também, dou algumas dou algumas opiniões no blog e toquei o Instagram.
Então, assim, acabou que eu me reposicionei para essa área meio de social media, para a área de empreendedora digital. Eu estou agora fazendo um curso, eu não gosto mais de curso, é uma comunidade de mulheres maduras. Então, a gente tem que estar preparada, gente, porque a vida, além de você poder querer fazer uma mudança, né? A vida também te surpreende o tempo todo. Se você não tiver flexibilidade, mais uma habilidade, você vai dar com a cara na porta. Então, network, planejamento financeiro, flexibilidade, né? Autoconfiança. Vou falar muito sobre isso lá na minha comunidade. Autoconfiança, autoconhecimento. São fundamentos muito importantes para você poder mudar e fazer uma mudança com uma estratégia, com planejamento e conseguir estar sempre nesse ritmo maluco que é a vida, né? Então, minha história profissional é gigantesca. Eu já tive uma empresa de escalada também, já fui alpinista, então eu tive uma empresa. Ou seja, eu estou sempre me reinventando. Quando um negócio para, não dá certo, acontece, o importante é não parar. Porque habilidades a gente tem condições de construir. Entende, Isa? A gente tem, né? A gente só às vezes não sabe aplicar, né? A gente às vezes não tem o norte, né? Mas todo mundo tem conhecimento, todo mundo tem alguma expertise sua que pode aplicar em algum determinado momento, né? Tem até uma pessoa que pediu para fazer um tema, que eu vou mais para frente trazer, sobre autoconfiança, como confiar em si mesmo, né? Até para enfrentar essas mudanças, para entrar em um outro processo, né? Estou vendo aqui os comentários do pessoal. Planejamento, network, foi o que ela falou aqui, eu também anotei, né? Outra que falou, senta o dedo no coração e vai. Foi a Emanuele, que é advogada querida. Então, assim, a questão, no começo do ano, eu até fiz um post falando sobre algumas coisas que eu desejava e eu coloquei 3 coisas e uma delas foi certo das pessoas certas. Ou seja, aquelas que te inspiram, aquelas que te apoiam ou aquelas que te ensinam. Então, é muito importante ampliar o seu network de forma positiva, né? Você sabe também o contrário é verdadeiro. Se você se cercar de pessoas que, pelo contrário, não te apoiam, não te incentivam, não te ensinam, pelo contrário, estão em outro rumo, então também você não deve aproveitar isso, né? Eu estava até vendo, acho que o Paulo falando também sobre isso. Então, assim, é muito importante quem vai estar do seu lado e ampliar essa rede cada vez mais de forma positiva. Isso vai te ajudar em todos os momentos da sua vida. Num problema pessoal, um divórcio, um problema de saúde, um problema de emprego. Então, assim, dizer que mais vale um amigo na praça do que... Quem lembra o resto do ditado? É mais do que Quem lembrar, fala aí, minha gente. É melhor um amigo na praça do que um carro, assim, uma coisa assim em relação a dinheiro. Então, às vezes é melhor você ter um amigo. Sim. Que possa trazer uma boa indicação, que pode realmente te ajudar, te dar um apoio, do que às vezes você tem o melhor currículo do mundo. E é o tal do ambiente, né? É o tal do ambiente. O ambiente é tudo. O ambiente faz uma grande parte da gente, então, se você né? está preparado, a oportunidade ela vai vir, obviamente. Mas você tendo um network, aí, meu filho, você está certo de realmente conseguir alguma coisa. Um outro ponto que você falou, que aí é minha praia, né? A questão do planejamento estratégico, né? Eu trabalho com isso, sou gestora estratégica, trabalho com planejamento estratégico. Né? E também desenvolvi um treinamento agora individual, vou lançar mais para frente em grupo, né? Que é o método transformador. Depois eu até vou te contar um pouquinho também. E assim, a ideia dele é justamente, antes de você estipular milhares de metas, milhares de objetivos, você trabalhar o vilão da tua história. Então você tem que ver o que é que está te sugando, né? O que é que está te atrapalhando, o que é que não está te deixando alcançar os seus objetivos. Então, acho que o primeiro ponto é esse, é transformar isso em resultados. Sim. Né? Então, é muito legal. Já estou fazendo treinamento individual com algumas pessoas. Tem sido muito bacana. Eu utilizei na minha vida, na verdade, né? Todos esses anos aí. E é uma forma também de você aprender, trocar experiência também e crescer cada vez mais no conhecimento. Outros pontos que você falou, que eu anotei, que eu achei bem interessante, foi a questão da flexibilidade, que tem também a ver um pouquinho com a resiliência, né? As pessoas elas têm uma certa dificuldade em se frustrar, em sofrer quedas e acabam achando que aquilo ali é o fim. E não é. Pode ser o começo de alguma coisa muito melhor, né? Então, você confiar em si mesmo, você ter essa flexibilidade, ter essa resiliência, né? E o que te ajuda também, tudo isso é a maturidade, né? Você não nasce com isso. Então,
Eu acho que justamente, e esse teu processo, você vê que ele veio junto com a maturidade, né? Então, cada vez mais você começa a olhar as coisas de uma forma diferente. Você começa a valorizar certas coisas. Por exemplo, você saiu de um local que estava te sugando muito energia para ir para um local onde você poderia ser mais bem aproveitado, onde você poderia se desenvolver mais. Isso, a maturidade, junto, obviamente, com outras forças, né, te ajudaram. Com responsabilidade, né, Isa? Porque não adianta também você sair e largar, por exemplo, um projeto no meio, no meu caso, e queimar o seu filme, né? Você tem que saber, é o que você falou, de estratégia e planejamento. Você vai mudar, você vai até o final daquele trabalho e você vai seguir o teu rumo, né? Exatamente. E um outro ponto que aí, no caso, a vida te ensinou, meio que na dura, faz a questão do planejamento financeiro, né? Porque as pessoas não estão muito acostumadas, isso aí a gente não aprende na escola, a gente aprende na vida, né? Depois de alguma queda, de um desemprego, de alguma necessidade que aconteceu, uma doença inesperada, e quando você se vê afetado, você, poxa, eu não tenho planejamento financeiro, não tenho muito de planejamento. Não precisa esperar acontecer uma mudança brusca na tua vida, acontecer algo inesperado para você começar a pensar nisso. É importante você, não só planejamento financeiro, planejamento de vida, né? Como você espera estar daqui a alguns anos e também planejar os riscos, né, que podem acontecer. Então, planejamento pessoal é algo que as pessoas não costumam fazer. E elas acabam aprendendo da pior forma, que é na dificuldade, né? Então, também, acredito que você fala também um pouquinho sobre isso. Lá também na minha página, eu também falo um pouquinho sobre isso. Como a gente se planejar, dou algumas dicas, né? E como você, um pouquinho nesse futuro hoje, né, no teu presente. Para você ser mais assertivo nas suas escolhas, nas suas decisões, né, nos seus projetos. E assim você economiza tempo, dinheiro, energia, né, tudo que a gente quer. Né? E outra coisa que economiza também tempo, Isa, é não deixar cair no derrotismo. Se você chegar e ficar assim, ai, eu fui demitida, acabou minha vida. Gente, não acabou. Não acabou, as contas vêm, vai ter que pagar boleto e você vai ter que se reinventar. Então, assim, eu vejo muita gente, assim, muito vitimismo, né? Olha, como eu estou fazendo essa comunidade das maduras, eu estou estudando muito sobre o autoconhecimento. E parece que 20% só das pessoas têm um total autoconhecimento. Então, assim, às vezes você acha que você se conhece, quando você lida com certas situações da vida, você tem um baque, você cai. Porque você não sabe quais são as suas fraquezas, né? Suas forças e não consegue trabalhar isso. Então, assim, a vida ela ensina. Mas você também pode correr atrás antes dela te ensinar, entendeu? Porque se prevenir é importante. Você tem que saber que as coisas acontecem. Você tem que saber que surpresas vêm e que às vezes sua vida muda em 15 segundos, né? Então, é interessante também falar sobre a questão do derrotismo, porque eu vejo muita gente derrotada. Eu não consigo, sabe? Minha derrota tem um luto. Acabou, acabou. Depois, bora. Entende? A já está falando, eu vou entrar nessa comunidade. Ó. Segue aí a Vanja Leite. Pode seguir, mas arroba Vanja Leite. Está postando aí essa comunidade, ela vai estrear... Desculpa, eu não ouvia. Falei em cima de você. Não, eu estava dizendo isso, que mais para frente você vai publicar, né? Quando ela vai iniciar, então segue lá o teu perfil já para ficar de olho. Sim, olha, eu tô falando isso em primeira mão aqui. Ninguém sabe ainda, eu tô fazendo, tá? Já tá finalizando já. Eu vou lançar no final de março e não tenho ainda a data específica, depois do dia 20, provavelmente. E eu tô falando aqui em primeira mão, vou começar já a fazer o pré-lançamento e tal. Então me siga lá no arroba Vanja Leite, que eu vou falar, vai ser muito legal. São vídeos onde eu falo sobre o autoconhecimento. Eu tenho um fundamento meu, uma metodologia minha que eu criei depois de passar por muitas questões, muitos estudos, muitos cursos, muitos, né? Cursos caríssimos, né, Isa? Que tem muito curso caro, né, no mercado para você poder entrar nesse assunto. E junto com os vídeos eu tenho exercícios de dinâmicas, né? São os exercícios que você faz pós-vídeo. Então, ele vai estar, inclusive, depois dos vídeos, o exercício vem em PDF. Então, a pessoa pode, inclusive, fazer um livrinho, né?
e fazer um e-book, e, enfim, com todas essas dinâmicas para conseguir atingir mesmo, porque a gente acha que se conhece, sabe? E, na verdade, é tão difícil porque você muda o tempo todo, sabe? Um dia eu gostei de ir pra boate, hoje se você me puser numa boate, eu enlouqueço. Daqui a ficar 20 minutos, dou um beijo no pessoal e vou embora. A gente muda, então o autoconhecimento não para, você está sempre reciclando, reciclando, reciclando. E é importante isso. Quanto você está madura, mais ainda, que aí vem as mazelas da idade, né? Vem as doencinhas. Você vê, ontem eu estava com uma sonda no nariz para fazer um exame no estômago. Então, assim, quando que eu imaginei, nem sabia que esse exame existia. Então, vem as mazelas, gente. Envelhecer não é glamouroso. Tem uma amiga que fala, você vai glamourizando o envelhecimento. Mas de jeito nenhum. Mas tá aí, você vai envelhecer. Como é que você vai lidar com isso? Né? Acho que a gente tem que fazer uma live só sobre isso, né, Vanja? Como lidar com o envelhecimento, porque aí é algo que ninguém escapa, né? E as pessoas, elas têm um certo preconceito, ainda hoje, né, em relação ao envelhecimento. E a coisa meio mal... Olha, realmente isso dá outra live, porque aí a coisa fica meio mal vista, assim. Eu brigo muito com o negócio de etarismo, que o pessoal, eu acho que tem tanta coisa para falar sobre etarismo, tanto preconceito mesmo contra o pessoal maduro, ou os idosos, o pessoal mais velho. E aí a galera fica preocupada em falar que etarismo é alguém falar que você parece que é mais novo que a idade. Então, assim, tem umas coisas assim que eu sou um pouco polêmica em relação a isso, né? Então, assim, etarismo é um outro assunto assim, maravilhoso, eu quero trazer também, eu vou falar sobre isso também, não na comunidade, mas no Instagram, quero começar a polemizar um pouco isso, porque eu acho que tem tanta coisa mais importante para a gente trabalhar na questão do etarismo, na questão de você poder sim mudar de carreira nos 40 mais, poder sim sair de um casamento que não dá mais nada. Você não morreu para a vida, gente, já está começando, você acabou de se conhecer, você tem a maturidade te traz uma segurança, um potencial que as pessoas perdem, elas não querem aprender porque fica com aquela mentalidade ainda. Acabou, gente, a gente está no contemporâneo. A gente está em outro momento da vida. Aquela mulher 40 a mais, que ficava em casa cuidando só do marido, né? Acabou, gente. Você vai ter um marido parceiro, você vai ter uma pessoa que te levante, entendeu? Tem que usar a cabeça, tem que entender que envelhecer para a mulher é tão comum quanto envelhecer para o homem. A gente envelhece, o homem também envelhece. A gente fica assim, mas o homem... Não, gente, o homem envelhece. Não tem jeito. Entende? Então, tem que normalizar isso e não ficar preocupado em dizer que é etarismo porque me disseram que eu sou mais nova do que a minha idade. Eu adoro que fale que eu sou mais nova que a minha idade. Pode dizer pra mim que eu pareço, tenho 47 com carinha de 45, que eu vou ficar feliz. Entende? Mas isso é outra coisa também, eu falo muito isso, então eu adoro entrar em assuntos, né, como uma boa comunicóloga, né, que eu sou, então eu gosto muito de falar, mas esse é um assunto que a gente tem que trazer, sabe, Isa, porque as mulheres estão muito atrasadas, sabe? Estamos em outro século, em outro momento rápido, momento instantâneo do Instagram, né? Então tem que acordar para a vida. E assim, uma coisa que tu falasse, que você passou por isso, né? E que muitas mulheres passam, a questão de terminar um relacionamento, seja um casamento, seja um relacionamento longo, e às vezes ficam meio perdidas, assim, né? Do que para onde é que vai e tal. E isso acontece, faz parte, né, da vida. E assim, aconteceu comigo também, né? Eu já tive uma separação. E assim, eu vou até fazer um comentário, assim, colocar, né, no meu Instagram um pouquinho também sobre a minha vida pessoal e algumas desafios, algumas informações que eu passei também. Inclusive, me fizeram também criar esse desafio, esse método. E aí, quando você fez a questão da separação, você focou muito trabalho. E realmente, eu acho que hoje, quando a gente passa por uma questão pessoal que a gente está sofrida, tal, não sei o quê, a gente deve focar em alguma outra área para não desenvolver, porque ninguém vai sair de um relacionamento para entrar em outro, ou então para ficar naquela loucura. Né? O ideal é você dar uma descansada ali, naquele território, e vamos focar no trabalho, nos amigos, no network, em viajar, sabe? Em ampliar a tua mente, tua rede, que aos poucos tudo vai se curando, tudo vai entrando no eixo. Aproveita esse momento, porque, olha, o relacionamento é muito bom, sou casada, tudo maravilha, mas assim, quando você está solteira, e para a mulher, é o momento que você investe mais em você. Que você realmente está focado em você. Porque no casamento, com filhos, não sei o quê, você tem outras tantas coisas para focar em você. Você me dá outra live,
Então, assim, aproveite, você que está passando por isso, que passa recentemente, eu tenho até algumas pessoas que eu conheço que estão passando por essa fase. Então, foque em você, foque no seu autodesenvolvimento, foque no seu trabalho, foque em coisas positivas na sua família, porque tudo vai se ajustando. Nunca a gente vai estar com tudo equilibradozinho, com tudo bonitinho, sempre vai ter coisas para a gente trabalhar. Então, o negócio é esse, foque em você, foque no seu network, tenha um mínimo de planejamento pessoal, financeiro, para não estar aí sofrendo, quebrando a cabeça. Não espere outra pandemia acontecer, porque pode ser que aconteça, viu? O futuro aí realmente não tá essas coisas, não. E também foco no seu autoconhecimento. Eu fiz uma live há umas 3 semanas atrás com o Jardel Cerqueira sobre focando em autoconhecimento, né? Como uma das principais ferramentas, as principais habilidades também para o teu autodesenvolvimento, porque está muito interligado, né, Vângela? Você não consegue se autodesenvolver se você não se autoconhecer. Claro. E como você falou muito assertivamente, é um processo contínuo. Né? O que eu gostava ontem não é o que eu vou gostar amanhã. Então, é um processo contínuo que você precisa dominar e precisa estar sempre trabalhando e olhando, enxergando, né? Isso é muito positivo. Por isso que você está na comunidade, você está cercado de pessoas que estão passando também por coisas parecidas com você. Você tem apoio de um profissional, de um coach, de um mentor, de um consultor, alguém que pode te orientar. Então, cerque-se de pessoas que vão te ajudar, te apoiar, te ensinar. Né? Eu acho que fica hoje também essa pegada aí. Sim. E vamos, já passamos o nosso horário habitual, porque o papo estava muito bom. Nossa, né? É tão rápido, né? Passa assim, quando o papo é bom. E o pessoal está gostando aqui, viu? Tem um monte que bom, eu acabei não vendo aqui os comentários, mas, gente, pessoal, beijo grande, muito obrigada aí pela audiência de vocês. E vamos lá para o Vanja Leite, que muito em breve eu vou começar a falar sobre a comunidade das maduras. Massa, vamos sim, já estou seguindo lá. Olha, você tem que marcar mais lives comigo, sabe? Porque a gente tem muito papo para falar. Então agora tu me chama lá no teu canal, né? Vamos voltar com as lives lá também, né? Porque eu fazia lives. Eu vou voltar, inclusive eu vou fazer uma, vou aproveitar que teu espaço para até comentar, que eu tô vendo que tem muitas mulheres. Eu vou falar com uma amiga minha que é empreendedora e ela vai dar dicas de ter uma renda extra. Para quem trabalha, para quem está sem trabalho, ela trabalha com aromas, então vai ser bem legal também a live. Ainda não está marcada, mas deve ser semana que vem ou a outra. Também vou botar lá, tô dependendo aí de agenda dela. Tá, me manda. E eu vou começar e eu vou te chamar depois para a gente fazer um outro bate-papo, porque agora eu volto com as lives aí quinzenais. Perfeito, é muito bom, né? Esse momento que você consegue trocar essa experiência aí, é bem legal. Eu tenho gostado muito desse processo. É isso, pessoal. Boa noite. Obrigada por ter vindo. Foi muito maravilhosa a sua presença. Eu gostei muito. Você tem uma luz, tem uma alegria. Você é uma comunicadora nata e veio aqui alegrar e trazer muito conhecimento legal para a gente hoje. Obrigada. Quem está assistindo, que acompanhou, que entrou, que participou, muito obrigada, pessoal. Obrigada por esse apoio. E compartilhe. Eu vou deixar gravado aqui, tá? Vou compartilhar com a Vângela também. Quem não conseguiu assistir, assiste mais tarde. Compartilhem. E até semana que vem, próximo Café Estratégico. Tchau. Muito obrigada, pessoal. Beijo grande. Tchau, tchau.